Jesus diz que o discípulo tem que negar a si mesmo. Esse ensino partiu pela palavra errada de Pedro contra o mestre, quando ele tentou repreendê-lo por Jesus falar do seu sofrimento. A transfiguração. Jesus estava bem ao norte de Canaã. É primeiro falar aqui do custo dos sírios, nega-se a si mesmo. E aí quando Jesus fala que teria que morrer, né? Aí Pedro fala com ele, né? Pedro vai falar com ele: não, Senhor, tu não morrerás, tem misericórdia de ti. Aí Jesus repreende ele, né? Para trás de mim, Satanás, porque você só me serve de pedra de tropeço. Aí logo depois Jesus fala sobre o custo do discipulado. Aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga. E aí temos aqui o Monte da Transfiguração, né? Jesus estava bem ao norte e provavelmente ele subiu ao Monte Hermon para orar. Existe uma corrente de pensamento que fala que foi o Monte Tabor, né, que Jesus subiu, mas também não temos uma prova. Só que, se eu não me engano, no 6º século, um homem foi lá no monte e construíram, né, lá no monte 3 templos, né, três tabernáculos. Assim como Pedro, né, falou: mestre, Senhor, vamos construir uma tenda, uma para ti, para Moisés e para Elias. Haviam 3, isso no Monte Tabor, né, mas pela região que Jesus estava, que era o norte de Canaã, seja possível, né, que ele esteve nesse Monte Hermon. A Bíblia não fala qual é o monte, né, não fala qual seria esse monte, mas existe essa possibilidade, né? Assim como o mapa mostra o Monte Hermon lá em cima. Mas qual monte que foi não é o tão importante. O importante foi o que aconteceu lá no monte, nesse monte, que é chamado de Monte da Transfiguração. Ali os discípulos vão orar e de repente Jesus começa a ficar branco, né? Suas roupas começam a ficar brancas e ele começa a ficar resplandecente e é elevado assim aos céus. De repente vem 2 pessoas, uma à sua direita e à sua esquerda, esquerda e direita, começam a conversar com ele. E aí eles entendem então que era Pedro, que era Elias e Moisés, com certeza por aquilo que eles estavam conversando, né? Porque ninguém não tinha registro de fotografia para saber quem era um, quem era outro, e eles viveram muitos séculos atrás, então não dava para só olhar para a pessoa dizendo: ah lá Moisés, ah lá Elias. Então diz a Bíblia que os dois conversam com Jesus. E aí naquele momento ali que isso acontece, uma voz vem do céu e fala: ó, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então ali Moisés representando a lei de um lado e de outro Elias representando os profetas e Jesus representando a graça, né, o Novo Testamento. E aí o pai fala: ó, a ele ouvi. Então a partir daquele momento, né, o que devemos fazer é ouvir Jesus, ouvir suas palavras, né? Os profetas e a lei ficou no passado e agora temos Jesus, como devemos ouvir as suas palavras. Os mortos voltam a este mundo. A Bíblia defende que os mortos não voltam a este mundo. É comum se ouvir uma pergunta neste texto: por que Moisés voltou? Para responder essa questão, nós utilizamos o texto de Judas 9 e Romanos 5,14. Em Judas 9 é ensinado que houve uma batalha entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Essa batalha é retratada em um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. Este livro conta que Miguel protegiu o corpo de Moisés porque Deus o ressuscitaria. Como Paulo, isso é um livro apócrifo, né? Não tem nenhuma confirmação bíblica de que Moisés foi ressuscitado. Como Paulo, em Romanos 5,14, ensina que a morte reinou desde Adão até Moisés, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Moisés tenha sido ressuscitado e levado aos céus. Assim temos a resposta para a questão: Moisés e Elias estavam vivos. Então é uma suposição, né? Uma hipótese, não
temos informações como essa. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, vai falar que Moisés morreu. E na carta de Judas vai dizer que o diabo foi lá contender pelo corpo de Moisés, querer pegar, né? E Miguel repreendeu, o Senhor te repreende. Mas não fala o que fez com o corpo dele. Não sabemos o que aconteceu. O que aconteceu é que Moisés e Elias aparecem para Jesus no monte, né? Lá no capítulo 17 do livro do Evangelho de Mateus, e sendo que Moisés havia morrido. Agora, se Deus ressuscitou e levou ele para o céu, assim como Elias subiu ainda vivo, não temos essa informação. Porque se Deus permitisse a aparição de Moisés na transfiguração, ele estaria permitindo os mortos voltarem a esta vida. Há uma linha teológica que acredita que Moisés e Elias serão duas testemunhas do Apocalipse. Outros afirmam que as duas testemunhas são Enoque e Elias, porque Enoque também foi levado sem morrer, né? E Elias foi levado sem morrer. Também nós não sabemos. Antes de subir ao monte, temos o testemunho de Elias sobre Jesus. Agora temos o testemunho do Pai. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A lição do texto é: a lei representa Moisés, os profetas representados em Elias e a igreja representada nos apóstolos devem escutar Jesus. O menino possesso, mudo e surdo. Quando eles descem o monte, Marcos relata que os apóstolos vão à frente e trazem a ele um menino endemoniado, que pela possessão manifesta mudez e surdez. Então, demônios também colocam enfermidades, doenças nas pessoas. Algumas traduções usam o termo lunático em Mateus 4:24 e 17:15, ao passo que outros usam o termo epilepsia, acreditando ser o melhor, já que o lunático significa aquele que tem influência da lua e não acreditando nesse tipo de influência possa causar loucura em um homem. Dinheiro de tributo. A lição desse texto é: devemos fazer todo o possível para não escandalizar os homens. Tentaram pegar Jesus, né? Eu trabalhei num lugar que uma vez o camarada chegou lá passando mal, até um jovenzinho chegou lá no final, se desmaiando, ficando tudo louco, né? Aí, tipo assim, eu já matei na hora que era epilepsia, né? Mas o cara que era o patrão lá, o dono lá da loja, da lanchonete, ele já foi orando pro cara, já falou: sai, meu Deus, sai expulsando, como se não tivesse demoniado, não tem? E a língua já virando, né? Nossa, o camarada era um camarada experiente, né? O cara dava pra perceber que ele não estava que era doente, não era o demônio, né? Isso na hora. Aí o cara começou a orar, aí ele falou assim que aí depois ficou sabendo que o cara lá na frente das lojas, lá assim, ele tinha que vir com epilepsia. Mas só que sempre que ia na loja, esse cara orava pra ele como se estivesse demoniado. Uma vez eu questionei ele sobre isso aí uma vez. Sim, eu estava na igreja, na igreja não. Eu era jovenzinho. Mas eu conhecia, tá? Eu cresci na igreja, mas eu falei com ele, pô. Faz uns vacilos desse não, né? Mas eu acho que ele tá envergonhado. Aí acaba envergonhando a pessoa, né? Mas aí ele ficou meio assim, até comigo, se ele gostou do que eu falei, que eu questionei ele, né? Porque a gente não faz isso, né? Mas só porque quem tem aqueles ataques de epilepsia, às vezes enrola a língua, né? Tem gente que diz que não pode deixar enrolar, senão morre, né? Botar a colher, pode botar a mão na mão, você tem que travar o dente, a mão, pode até pra nossa mão. Tem gente que fala, eu não sei se isso é verdade, mas tem gente que fala mesmo. Mas eu já vi gente metendo a mão ali na língua ali da pessoa. Não deixa fechar a boca. Tentar segurar ali. Sim, mesmo. Aí ele orando pro cara, orando assim, as pessoas tudo pararam pra olhar ele. Mas eu acho que ele estava querendo fazer isso mostrar. Eu dei esse aqui, ele estava querendo fazer aqui para se mostrar mesmo. Que ele é pastor, assim, que... Aí acaba envergonhando os outros, né? Cada um pro seu canal. E aí tem o dinheiro do tributo, né? Tentaram pegar Jesus no pulo, né? Trouxeram uma moeda, que era uma moeda romana, e a moeda romana tinha a imagem do imperador, de César. Aí perguntaram: mestre, é lícito pagar tributo a César? Se ele falasse: não, é lícito pagar tributo a César, aí o povo podia até apedrejar, né, seu traidor, né? Estão aqui subjugando a gente, tirando nosso dinheiro, tirando nossas riquezas, e você fala que isso é certo? E se ele falasse que não era certo, olha, é aí, ó, opositor a César. Opositor a César, vão entregar ele para ser preso porque ele está querendo se rebelar contra César. E aí Jesus perguntou: me dá aqui uma moeda.
De quem é essa imagem que está aqui? De César? Então, dai a César que é de César e a Deus que é de Deus. Um pouco você. Como que ele saiu dessa? Quem é o maior? Né? Os discípulos, pelo menos por 2 vezes, eles se pegaram ali perguntando ou disputando ou brigando quem era o maior entre eles. E Jesus deu 2 exemplos, né? De uma criança, o maior no reino de Deus é como uma criança. E segundo, o maior no reino de Deus é aquele que serve. Diferente de vocês aí no mundo, que o maior é o maior, né? É o rei, é o governador, é o maior aquele que tem mais poder, que tem mais posição. Mas aquele que serve o maior no reino de Deus são aqueles que são os menores. O anônimo operador de maravilhas. Este texto é muito interessante, porque havia algumas pessoas que estavam expulsando demônios pelo nome de Jesus. Aí os discípulos disseram o seguinte: mestre, quer que impeçamos? Não, quem não é contra nós é por nós. Não impeçam eles que eles expulsem demônios. E aí infelizmente, né, tem alguns grupos religiosos, igrejas que são assim, que só a igreja dele é certa. Só a igreja deles que vão para o céu. Né? Então, é igual como a gente aqui assembleano, a gente não vê problema nenhum de ter uma placa ali, placa A, placa B, não. Se prega o evangelho, ainda que uns creem nos dons, outros não creem nos dons, né? Às vezes pregam um evangelho um pouco diferente daquilo que a gente prega, mas se está falando o nome de Jesus, deixa eu falar. Os escândalos, Jesus prossegue ensinando os apóstolos. Aquela atitude deles pode ter escandalizado aquele operador de maravilhas anônimo. Aqueles que se acharam donos do evangelho sofreram juízo. Então Jesus pega e fala sobre escândalo, aquele que é lícito que vem o escândalo, mas ai por quem vem o escândalo, né? É melhor amarrar a pedra no pescoço e atirar do mar do que trazer escândalo para a obra de Deus. E aí a parábola do credor incompassivo, né? Jesus contou a parábola de um rei que ele tinha um servo que devia a ele 10.000 denários. É muito, mas muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. 10.000 talentos, né, na verdade, não, 10.000 talentos. E esses 10.000 talentos, né, um talento tem um peso de quase 35 quilos, um talento. Aí você pega 10.000 vezes 35, quantos quilos que dá? Dá muitas toneladas. E se aquele talento for de ouro, quanto que isso não dá em dinheiro? Dá muita grana. Um talento tem 35 quilos, vezes 10.000. Aí você pega e divide pelo grama. E quanto que é o grama? 1 grama. Nossa! 350? 35 vezes 10.000. Então dá 350 mil quilos de, não sei, pode ser, vamos supor, de ouro. Aí você pega aí para encontrar o valor do grama, é o grama, não é nem o quilo, é o grama. Então o grama, 1 quilo, tem o que? 1.000 gramas. É muita coisa. Hoje aí, se você comparar aí, acho que o grama deve estar vendido quase uns R$200 o grama. Aí você pega e multiplica, dá muito dinheiro. E aí o rei chamou aquele senhor, aquele camarada, e falou assim: paga o que você me deve. E ele disse o seguinte: ó, tem misericórdia que tudo te pagarei. Ele falou: então tá bom, não precisa pagar mais não, você está perdoado. E aí aquele servo encontra um bom servo e fala assim: paga o que você me deve. E ele devia a ele 100 denários, que era 100 dias de trabalho, né? Quando uma pessoa ia para o campo trabalhar, lá na lavoura, batia enxado o dia todo, plantava. Aí quando terminava o dia, toma, 1 denário, era um salário de um trabalhador rural. E esse senhor devia a ele 100 denários, calculado a dívida que ele devia ao rei, não era nada. E aí o que fez o conservo? A mesma coisa que ele fez com o rei, dobrou os joelhos, pediu: tenha misericórdia que tudo te pagarei. O que o servo fez? Não, você vai para a prisão, só vai sair de lá depois você me pagar o último centavo. E aí alguém viu, sempre tem alguém que vê, né? Foi lá no rei e contou para o rei. E o rei mandou chamá-lo. Ele falou: eu não usei de misericórdia com você? Por
que não usou de misericórdia também para o seu conservo? Agora você que vai para a prisão, só vai sair de lá depois que ele pagar o último centavo. Ou seja, não vai sair nunca, porque a dívida não dá para pagar. E aí vem a moral da história. Preso, né? Como vai pagar se tá preso? E aí vem a moral da história. O próprio Jesus disse: assim o vosso Pai Celestial fará com vós, se de todo o coração não perdoar o seu irmão. Então, qual é a ilustração dessa mensagem? O rei é quem? É Deus, que nos perdoou uma dívida que não podíamos pagar. E o que devemos fazer? Também perdoar os nossos irmãos, porque se nós não perdoarmos os nossos irmãos, ele também não nos perdoará e vai jogar numa prisão, ou seja, no inferno, porque a gente não vai sair de lá, porque a gente não vai ter condição de pagar. Então essa é a moral da história. Então devemos perdoar os nossos irmãos, assim como o nosso Pai nos perdoou uma dívida incalculável. E aí, sobre o perdão, os passos a serem seguidos a vir de o irmão pecar. Aí se o irmão peca contra você ou faz algo contra você, qual é o caminho? Repreender ele, vai lá e fala: o que você fez não está certo não, você errou, você falhou. Aí vou ali e não dá aqui nada, não dá ouvido. Aí você pega 2 testemunhas, também não quer saber de você não, aí leva o caso para a igreja. Antigamente os cultos de membro, né? Leva os cultos de membro. Aí se ele não der ouvido à igreja, o que acontece? Excluído. Aí a Bíblia fala: tenha como publicano ou pecador. Então não dar ouvido à igreja, ao pastor ou a testemunhas, aí normalmente gerava uma disciplina, uma exclusão. Visita Jerusalém. Nesta visita, Jesus era cura um paralítico do tanque de Betesda, que significa casa de memória. Betesda, né? Casa de memória. Este homem ficava junto ao poço esperando que alguém colocasse no poço. Assim um anjo movia as águas, mas nesse momento os homens não pensavam em uma enfermidade tão grave e ainda tivessem enfermidades menores. Sempre entrava na água antes do homem. Jesus cura o homem que passa a ser perseguido por carregar a cama no sábado. A tradição daqueles homens era mais importante que o milagre de Deus. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Também em Marcos 7,13 lemos sobre a reprimenda de Jesus, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a essa. Então aquele homem lá que estava há 38 anos, né, paralítico, e Jesus foi até ele e disse assim: você quer ficar curado? Aí assim, não tem ninguém que me pega aqui e me joga lá no poço. Toda vez que eu vou me levantar, vai alguém na minha frente e se joga. Não foi isso que Jesus perguntou: você quer ser curado? Era simples, né? Só falar assim, ou não. Mas você quer ser curado? Aí Jesus cura ele e diz o seguinte: pega a sua cama e vai para sua casa. Só que era um dia de sábado. E aí viram encarregar a cama, né? Eles tinham um negócio assim que não podia carregar nada acima de 1 quilo, que era trabalho, eles consideravam trabalho, a tradição dos fariseus. E aí viram ele carregando aquilo, provavelmente tinha mais de 1 quilo aquela caminha dele. Falou: como é que você está carregando isso aí? Não, foi um homem que me curou, mandou pegar isso aqui e levar para minha casa. E aí então foram: mas quem te curou? Não sei não. Aí depois encontrou ele, conversou com ele, e ele falou: foi Jesus. E também tiveram um ódio de Jesus por causa disso. Mas ele foi curado, e os fariseus queriam invalidar, né, a cura, né, ou o milagre, ou aqui o feito, né, bem de eles glorificar a Deus, adorar a Deus. Você foi curado, glória a Deus. Não, a tradição era mais importante. O ministério na Pérea. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram muitas gentes e curou-os ali. Veja também Marcos 10:1 e Lucas 9:51. Jesus saiu da Galiléia e dirigiu-se a Pérea, que é definida como Judéia da além do Jordão, pois ficava do outro lado do Rio Jordão. Então Jesus também, ele vai até a Pérea, não fica só o ministério na Galiléia e Judéia, mas ele também vai até a Pérea, e lá também faz ali uma pregação, seu discurso. E os samaritanos inhospitaleiros, né? Jesus ali e os discípulos foram passar por Samaria, só que os samaritanos não deixaram não. Aquela rixa, né, entre judeus e samaritanos. Aí eles disseram o seguinte: mestre, quer que a gente roga, faça uma oração para que caia fogo do céu e consuma todos eles? Eles lembraram de Elias, né? Assim como Elias, ele falou: não vim para destruir o homem, vim para salvá-lo. Sobre os que seguem Jesus,
É por isso que você dá poder a certas pessoas, né? Só faz besteira, né? Você sabe que você tá ali acontece uma situação, é porque eu não tô armado. Se eu tivesse armado, você não. Tipo assim, não pode dar poder, né? Os mestres quer que a gente faça como Elias, que peça que for caia do céu e consuma tudo. Fala que eles queriam comer a cidade toda. O samaritano todo, queimar todo mundo. Eu lembro quando eu era adolescente, né? Aí tinha um pessoal lá onde eu trabalhava, eles chamavam de irmão. Ô irmão, ô irmão. Porque a gente tudo fazia assim. Ô irmão, vamos lá tomar uma cervejinha? Tá queimado, rapaz, em nome de Jesus. A gente falava muito isso, né? Aí quando alguém fazia alguma coisa errada, eles falavam assim, olha lá, irmão. Ó, tá fazendo, queima ele, irmão. Queima ele, irmão. Olha lá, irmão, queima ele, irmão. Queima ele. Rapaz, mas eles zoavam, arrumava tudo quanto é motivo pra zoar, gente. Pegava assim um jornal, antigamente tinha, hoje quase não se vende jornal, né? A Tribuna, a Gazeta, né? Aí antes vendia muito revista de mulher pelada, né? Aí eles pegavam um jornal, botavam a revista dentro. Ô irmão, olha essa matéria aqui. Aí quando chegava lá, falava, rapaz, tá queimado, nome de Jesus. Aí, rapaz, fazia tudo pra sacanear, cara. Falou, irmão, você tá queimado. Agora é você que tá queimado agora, irmão, olhando essas coisas, hein? É você que... Sobre os que seguem Jesus. Diversos homens querem seguir Jesus, mas cada um... Aí outro dia eu cheguei lá no Cristóvão Colombo, que foi o barco que eu fui criado, né? Aí encontrei um pessoal lá da infância, né? Aí tinha um bichinho lá, o nome dele é Luiz Carlos. Aí ele desceu da casa dele, era uma escada assim, um beco para ir na casa dele. Desceu. Aí o pessoal tava soltando pipa lá, né? Aí falou, nossa, acabei de almoçar agora só fumar um baseado. Aí o outro olhou pra minha cara, irmão, esse aí tá queimado ou não tá? Esse aí era tudo quanto é motivo pra zoar a gente, né? Querem seguir Jesus, mas cada um tem algo que precisa fazer antes de tomar a decisão final. E Jesus lhe adverte sobre a urgência do chamado. A lição do texto é: a chamada para o ministério cristão tem prioridade sobre todas as coisas. Então teve duas situações aqui, né? Que diz assim, mestre, Jesus falou com ele, ó, segue-me. Ele falou, mestre, deixa eu primeiro enterrar os meus pais. Aí Jesus diz, não, deixa que os mortos enterrem os mortos. Ou seja, a urgência da chamada, né? A gente fala, ó, deixa lá que depois que morrer, alguém vai se virar lá, mas não fica... E não era porque estava acontecendo um velório, é que ele queria dizer o seguinte, deixa primeiro meu pai morrer, eu enterrá-lo, e aí depois eu te sigo. Não, segue, tem que seguir, deixa que os mortos enterrem os mortos. Aí teve um outro que se levantou, mestre, deixa eu primeiro me despedir dos familiares, depois eu te seguirei. Aí ele falou, não, segue-me agora. Então a urgência de seguir Jesus, né, de a gente não colocar empecilhos, nem barreiras para seguir o Senhor. Os 70 enviados, e aí Jesus escolhe, né, 12 e os envia. Aí tem aquele treinamento que a gente viu na aula passada, né? A cura, os milagres, o barco navegando. E aí agora Jesus separa 70 pessoas, né, que nós não sabemos quem são, e dá poder a eles também. E eles vão de 2 em 2. E a Bíblia diz que eles voltam felizes, sorrindo, né? Até os demônios nos submetem. Aí Jesus falou com ele, ó, não vos alegreis porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito nos céus, que já é a parte de baixo, né? O bom samaritano. Algumas traduções colocam como título a parábola do bom samaritano, mas esse texto não é uma parábola, ela contém nomes próprios, e uma parábola nunca tem nomes próprios. E certa vez vi um pregador tentar explicar como o bom samaritano usou azeite e vinho. Segundo ele, o samaritano usou azeite para ungir a ferida e usou vinho para anestesiar o ferido, mas não foi nada disso. O vinho era usado pelos antigos para limpar a ferida e o azeite era usado como anti-inflamatório. Então como que era usado, né? O azeite era usado como anti-inflamatório para minimizar a dor, e o vinho ele era usado não só para limpar a ferida, mas também para cicatrizar a ferida. Então foi por isso que o samaritano, né, colocou essas coisas sobre ele. E alguns criticam o levita sacerdote por não ajudarem o homem, mas eles não se aproximaram do homem porque a lei impedia, pois o homem estava como que morto. A lição do texto é: a lei estava impedindo os israelitas de fazerem o bem. Maria e Marta.
Esse texto mostra duas mulheres, Marta, responsável, cuidava da casa, e Maria deixou afazeres para ouvir a palavra de Jesus, né? Jesus foi na casa de Maria e Marta, que também eram irmãs de Lázaro. Diz a Bíblia que Jesus era amigo desses três. E quando Jesus chega lá, Marta vai desesperada para a cozinha, para fazer alguma coisa, para preparar aquele rango, e Maria sentou ali aos pés de Jesus e ficou ali só ouvindo as suas palavras. Aí Marta voltou e falou: mestre, eu estou aqui para lá e para cá na correria, e Maria não me ajuda, manda ela vir me ajudar. Aí Jesus respondeu: Marta, Marta, está atarefadas com muita coisa, mas só uma coisa só bastava, talvez um cafezinho, um bolo, um pão. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado, que é estar aos pés de Jesus, né? Imagine, né, o André, Jesus vai na sua casa, e o que você faz? Né? Se apressa com uma coisa, apressa com outra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou você ficaria ali só olhando para ele, ouvindo ele falar? Esquece de arroz, esquece de feijão, liga aí pro Disque Marmitex, liga aí pro o iFood, né? Uber Eats, manda entregar o lanche. Não dá para perder tempo não, ele está aqui, está na minha casa. É como se a gente pensasse assim, é uma comparação que não é boa, mas só para a gente entender. Pega aí, por exemplo, um Messi, um Cristiano Ronaldo entrando na sua casa. Você vai ficar lá na cozinha? Poxa, o melhor do mundo, os melhores do mundo. Passou ali pela porta, você vai ficar assim: rapaz, não vou perder nenhuma olhada, vou nem piscar não, vou ficar com o olho aberto para ver. E ela teve essa visão assim: não, vamos aproveitar cada momento. A outra não. A outra tem um tempo lá dentro também, que é igual a gente, ele faz uma visita, a pessoa vai dar um jeito de esconde esse fica assim, limpa tudo, a pessoa chegar na casa dela, ela está tudo limpinho. Aí ela marca a pessoa nesse caso, prepara o melhor banquete, deixar tudo para poder chegar. Aí a pessoa só não tem material, outra não. A outra queria ouvi-lo, né? Queria olhar para ele, queria ouvir suas palavras. A parábola do amigo importuno, a lição dessa parábola: se pedirmos constantemente aos homens, eles nos atendam por não querem nos importunados. Se pedirmos constantemente a Deus, Ele nos atende, que é bom. Às vezes o homem, você pode bater na porta lá e ele te negar. Às vezes você pode ligar para alguém lá, está precisando, né, lá 3 horas da madruga, aí você não tem um carro. Hoje ainda bem que tem Uber, né? Para ajudar, mas antigamente não tinha essas coisas não. E táxi, como que 3 horas? Então você tinha que contar com parente, com ambulância, com 192. Aí você liga para um, manda mensagem para outro, desligado, internet desligada, e ninguém te atende. Mas aí não, Jesus você pode bater na porta a qualquer hora que Ele atende, o que Ele é bom. Na palavra de Deus, esse texto poderia ser usado pelos católicos para exaltar Maria, pois foi dito que ela é bem-aventurada. Maria realmente é bem-aventurada, mas aqueles que ouvem a palavra e aguardam seus ensinos são bem-aventurados. E aí disseram: mestre, sua família está aí. A minha família são aqueles que ouvem e obedecem as minhas palavras. A figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando. E disse o vinhateiro: eis que 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta, porque ela ocupa ainda terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixe-me este ano até que eu escave e a esterque, e se der fruto, né? Esterque na adubo, né? Ela, né? E se der fruto, ficará, se não, depois mandarás cortar. E essa figueira é Israel, que significa Jesus procurou fruto na nação e não encontrou. Na parábola, o homem procura fruto há 3 anos, exatamente o tempo de ministério de Jesus, né? Que ficou 3 anos e um pouco. E justamente Israel foi arrancado, né? No ano 70, os romanos destroem o templo e põem Israel para fora de sua terra. A ressurreição de Lázaro, essa ressurreição só é relatada em João capítulo 11, né? Já estava morto, havia de 4 dias, Marta e Maria, né, choraram aos pés dele, dizendo: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas na verdade a presença de Jesus em nossa vida, no nosso dia a dia, não nos isenta de provações. Não é porque Jesus está comigo que as coisas não vão acontecer. Pode acontecer as provações. E aí então, depois ali de chorar com elas, né, ele pergunta: onde está o corpo?
Vamos lá, Senhor, mas é de 4 dias chegar mal. Não, vamos lá. E quando chega lá, Jesus chora, né? E olha o que aconteceu. O coração para, o sangue não circula pelo corpo, que é o coração que bombeia, né, o sangue, né? A pele fica rígida e acinzentada, né? Começa tipo, já vai embranquecendo, vai ficando cinza, né? Vai quase ficando roxo, né? E aí todos os músculos se relaxam, e a bexiga e o intestino se esvazeiam. A temperatura corporal cai normalmente 0,83 por hora, daqui a pouco está até gelado, né? Inicia o inchaço do corpo. Os primeiros insetos depositam ovos. A mosca adulta pode inserir 300 ovos de larvas em um corpo. E larvas que nascem destes ovos são extremamente eficientes e carnívoras, né? Isso porque eu tinha uma cadela lá que realmente deu uma ferida aqui na boca dela. A mosca foi lá e defecou lá, deu aquela monte de larvinha que chegou a comer parte da boca dela. São realmente carnívoras. Com 24 horas aparece o forte cheiro da carne podre. Os gases produzidos pelas atividades metabólicas de bactérias anaeróbias são primeiros a causar inflamação. Depois de um dia, as larvas entram no segundo estágio da sua vida, cavando para dentro do cadáver. O resto da pessoa fica inchado, ter cor acidentada e é irreconhecível. Com 3 dias, os gases dos tecidos corporais formam grandes bolhas debaixo da pele. A totalidade do corpo começa a inchar e crescer de forma grotesca. Este processo pode acelerar a sua vítima se estiver num ambiente cálido ou na água. Com 4 dias, cerca de 12% do corpo já foi consumido pelas bactérias. Então não é como hoje, né? Hoje, por exemplo, né, se abre lá a pessoa, tira os órgãos, faz uma limpeza, mete formol para não apodrecer, né? Pelo menos para prolongar a putrefação. É por isso que às vezes lavela fica 1 para 2 dias e ninguém sente um mau cheiro. Mas antes não era assim. Então imagina, isso 4 dias, 12% do corpo estava todo consumido pela bactéria, estava podre, estava cheirando mal. Por isso que elas meses semestre já é 4 dias, está cheirando mal, está podre, já está comido, os bichos comeram. E foi esse corpo que Jesus ressuscitou. Aí imagina Jesus dizendo, Lázaro, vem para fora. O coração que não batia voltando a bater. O sangue que havia coagulado voltou a ter pigmentação vermelha. Os órgãos a funcionar. O corpo que havia sido comido pelas bactérias começou agora os tecidos. Imagine, né? O que estava mau cheiro ficou cheiroso. Eles falam, até no relato que eles questionam, aí a cheira mal. Aí eu fico assim. Foi o maior milagre que os discípulos poderiam ver, foi essa ressurreição. Por isso que Jesus, ele propositalmente não curou, porque Jesus não precisava ir até Betânia para curar Lázaro. De lá mesmo ele dizia, pode ir lá que ele está curado. Ele fez isso outras vezes. Não vai que ele está curado, seja feita conforme a sua fé. Ele fez isso outras vezes, mas ele queria realmente que Lázaro morresse, para ele fazer o milagre da ressurreição. E aí os fariseus decidem matar Jesus, porque aquele fato correu por todos os lugares. Jesus, não, imagine se tivesse. Jesus retira-se para Efraim. A tribo de Efraim havia sido destruída pelos assírios, mas no Novo Testamento encontramos essa cidade que ficava a 23 quilômetros de Jerusalém, em região desértica. É normalmente identificado como um lugar de tentação de Jesus. Jesus sabia que sua hora estava chegando, mas ele não queria ser morto antes da Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então, Jesus algumas vezes teve que fugir, né, se esconder, ir para os montes, porque eles queriam matá-lo. E como não era a sua hora, né, ele queria ceiar com os discípulos, a última ceia, né, mostrar que ele era o Cordeiro, assim como o Cordeiro simbolizava, né, a Páscoa simbolizava a saída do povo, né, do Egito, né, e também o anjo da morte que entrou lá e matou os primogênitos, menos o do povo de Israel. Assim Jesus, ele simbolizava o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do povo. Porque os salvos são poucos? Alguém indaga a Jesus sobre os salvos a serem poucos. Jesus disse que a porta é estreita e completa, dizendo que nem todo israelita é salvo, dizendo que o reino de Deus estarão Abraão, Isaac e Jacó, aquela geração ficaria de fora. Imagina, né? Abraão, Isaac e Jacó vão estar lá, mas essa geração aqui
porque a maioria deles rejeitou Jesus e a salvação. O ódio de Herodes. Interessante observar que alguns fariseus vieram avisar Jesus do plano de Herodes para matá-lo. Apesar de ficar no anonimato, provavelmente trata-se de Nicodemos. Esse Herodes é o filho de Herodes que tentou matar Jesus no seu nascimento. Porque aquele Herodes que mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo já havia morrido, né? Então seu filho reinou em seu lugar, na verdade os seus 3 filhos, né? E como Herodes era um título, assim como o faraó era um título e César era um título, porque todo o imperador se chamava César, todo o imperador do Egito se chamava faraó, e assim todo rei da Judéia se chamava Herodes. A parábola do fariseu e o publicano. A lei exigia um jejum por semana, então a lei dizia que o judeu, o israelita, deveria jejuar uma vez por semana, ao passo que o fariseu dizia que jejuava 2 vezes por semana, e assim o fariseu tentava ser superior à lei. Então aí tinha um homem lá que ele de cabeça baixa, né, batia no peito e dizia: não sou digno de olhar para o céu. E o fariseu dizia assim: pai, eu jejuo 2 vezes por semana, não sou como esse miserável pecador. Apontou ainda para ele ainda, que é aquele que fazia assim, né? Aí Jesus perguntou aos discípulos: qual dos 2 foi justificado? Não precisava nem de resposta, né? Enquanto um se humilhava, dizia que era pecador e nem digno era de olhar para o céu, o outro se dizia mais santo que a lei. A última semana, o fariseu busca Jesus para matá-lo. Estava próximo à Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, Jesus e diziam uns aos outros, estando no seu tempo, que vos pareça, não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciasse para o prender. Então havia já um plano para prender Jesus e matá-lo. Jesus visita Lázaro, porque os judeus resolveram matar Lázaro. A resposta é simples: Lázaro havia se tornado um importante testemunho do ministério de Jesus. Então Lázaro havia ressuscitado, ele era um testemunho vivo de que todo mundo viu ele morto, ele tinha sido sepultado já há 4 dias e agora ele foi ressuscitado, então ele era uma testemunha dos milagres de Jesus. A entrada triunfal. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. Eis alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu reino aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e assentaram-se, e fizeram-se assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante como os que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou em Jerusalém no templo, e vendo tudo isto ao redor, como fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra: dizei ao filho de Sião, eis que a tua salvação veio, e eis que vem seu galardão, e a sua obra diante dele. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então a profecia de Zacarias se cumpriu neste momento que Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, e o povo gritando: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Os cantos dos discípulos diziam Hosana, esse termo vem do hebraico e traduz-se por salve Senhor, né? Então estavam reconhecendo que realmente ele era Senhor, ele era o Messias, ele era Deus. A saudação Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, estava profetizado no Salmo 118, versos 25 e 26, e seria usada para saudar o Messias. Lucas 19, 34 e 40 cita que houve protesto por essa saudação, alguns dizendo que Jesus deveria mandar seus discípulos se calarem.
chora sobre Jerusalém. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conheceste também, ao menos nesse teu dia, a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, e ti os teus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. E isso se cumpre, né, com os romanos, né? Não deixarão pedra sobre pedra. Cumpriu em 70 depois de Cristo, quando a invasão do general romano Tito em Jerusalém, este disse aos soldados que havia ouro escondido entre as pedras do templo, e quem encontrasse poderia ficar com ouro. Os soldados então escavaram tudo e não ficou pedra sobre pedra. Eles moeram a pedra para ver se tinha ouro, né? Então a profecia se cumpriu. Jesus fez secar a figueira, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais faça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disseste: ergue-te e precipita-te ao mar, e assim se fará, e tudo que pedir oração, crendo, recebereis. Essa ensino de Jesus aqui parece que vai muito além das nossas capacidades, né? Se tiver fé, você pode dizer não só essa figueira, mas dizer esse monte aqui: ergue-te ao mar, ele irá, e tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Então a fé, ela é capaz de remover montanhas. A fé é capaz de fazer muitos milagres. Um dia estava um homem, né, não me lembro, eu acho que foi Bar Jesus, esse homem, e eles viram Paulo botando a mão sobre as pessoas falando em línguas, profetizando, né? Aí ele diz assim: me fala aí, como que eu preciso pagar para ter esse negócio aí que eu quero? Olha, você não tem parte nesse ministério, por causa disso você vai ficar cego. E o homem na mesma hora ficou cego. Então é a crença, é o poder. E aí Jesus disse: os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes e escorpiões, e se beberes alguma coisa mortífera não nos fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Agora a fé faz milagre, mas a descrença, né, ou a dúvida não faz nada. A figueira é símbolo de Israel, e nesse texto aprendemos duas lições. Jesus procurou fruto, Israel não encontrou, aquela geração estava seca e não nasceria mais fruto dela. A purificação do templo. Entrou Jesus no templo e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, os curou. E vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana, filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus disse: sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e da criancinha do peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Então eles disseram: você não está vendo o que essas crianças estão dizendo? Tipo assim, repreende deles, estão te chamando de Hosana, ou seja, Senhor, salve Senhor, repreende eles. Aí Jesus ainda parece que é sarcástico, né? Da boca das crianças saiu o perfeito. E aí ele teve que se retirar mais uma vez e foi para Betânia. O templo havia se tornado um lugar de comércio e não de adoração. As pessoas não traziam mais seus animais para serem sacrificados, simplesmente compravam um animal e levavam para o sacerdote sacrificar. Segundo a história, alguns nem levavam o animal, pagavam alguém para levar o animal a ser sacrificado. Assim, o próprio Deus, na instituição do sacrifício, para substituir o pecado, foi totalmente desprezado. Qual era o que a pessoa que pecava fazia? Pegava o animal, levava ele, falava: o sacerdote, pequei, trouxe aqui o animal para morrer no meu lugar. Tá bom, coloca a mão na cabeça dele, o animal cortava. O sacerdote cortava o pescoço do animal, porque os pecados passavam para o animal morria. Aí o que alguns estavam fazendo? Ô fulano, você pode ir no templo lá para mim comprar um animal e levar para o sacerdote? Ah, tá bom. Aí chegava lá, te pagava, você ia lá, comprava um animal. Esse aqui é para sacrificar no lugar do Renato, ele não pôde vir não, mas ele
quer que sacrifique. Só que aí os camaradas, às vezes, eles eram ainda mais abençoados ainda, né? Eles recebiam o dinheiro, a pessoa ia embora, eles pegavam o animal, né? Entrava para dizer que ia sacrificar, mas dava a volta e botava o animal para ser vendido de novo. Tava bagunçado, né? Era que não era permitido mesmo, estava completamente errado. Mas eles estavam só de olho nas ofertas mesmo, né? O sacerdote tinha parte nas ofertas. Com que autoridade? Note que Jesus recusou declarar a verdadeira razão pela qual fazia esses milagres. Isso nos traz a seguinte lição: os ímpios não devem ouvir determinadas verdades do Evangelho. A parábola dos 2 filhos, essa parábola nos ensina que no reino de Deus não bastam palavras, é preciso praticar. A parábola da vinha, essa parábola nos ensina que todos rejeitam o reino de Deus sofrerão juízo. A parábola da festa do casamento, essa parábola tem 3 lições. Os judeus foram os primeiros a ser convidados, mas rejeitaram. Os gentios foram convidados e aceitaram. Não basta aceitar, é preciso vestir-se do reino de Deus. Tributo a César, também já falei também desse tributo. A ressurreição, este debate nos deixa uma lição: a eternidade não existirá os amores comuns, filion, storge e eros, só o amor ágape é eterno. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Para eles, o Pentateuco era o único texto inspirado. Argumentavam que no Pentateuco não havia nenhuma evidência de ressurreição. Então, os saduceus que acreditavam só no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, não havia, né, nenhum argumento que falava de ressurreição. Então eles não acreditavam nos espíritos na ressurreição. E se eles não acreditavam, então por que eles foram lá perguntar a Jesus? Mestre, um homem casou com uma mulher, só que o homem morreu e não deixou filhos. Aí foi lá seu irmão e casou com ela. Aí o irmão também morreu e não deixou filhos. Aí o outro irmão casou com ela. Isso aconteceu 7 vezes. Aí eles disseram: mestre, lá no céu, quem será esposo dessa mulher? Aí Jesus disse: nenhum deles, que lá no céu seremos semelhantes aos anjos, e lá não se casam. Então o que Jesus nos deixou, nos faz entender que no céu não haverá sexo como aqui na terra, homem e mulher, seremos semelhantes aos anjos. Tem pessoas que se agarram nisso aí, dos louvores. Aí quando tem os louvores, igual o louvor antigo, minha mãe, eis aqui já lá não vai ter essa. Se apega, né? Se apega a ele. Tem gente que já pensa assim, né? Rapaz, vou morrer primeiro, não vou morrer e deixar a mulher aqui. Rapaz, depois que morreu já era. Esquece. Você acha que lá no céu vai ter, morreu, acabou. Qual é o grande mandamento? E os fariseus, ouvindo o que eles fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E realmente, né? A partir desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Não se pode criar nenhuma outra lei sem amar a Deus de todo o seu coração e sem amar o próximo como a ti mesmo. As leis que foram criadas depois devem estar de acordo com esses 2 grandes mandamentos. Porque quem ama a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, não faz uma imagem de escultura e prostra-se diante dela. Não adora um outro Deus que se diz Deus, né? E quem ama o próximo como a si mesmo, não vai também roubá-lo, furtá-lo, né? Não vai fazer nada contra ele, não vai matá-lo. O filho de Davi, quando Jesus Cristo se recusa a ser chamado de filho de Davi, ele nos ensina que, como Jesus é filho de Davi, mas como Deus, ele é Senhor de Davi. Alguns gregos desejam ver Jesus. Quando Filipe e André dizem a Jesus que os gregos querem ver, ele diz que chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus compara a sua morte ao grão de trigo que cai no solo e que ao morrer gera muitos frutos. A igreja em todo o mundo é esse fruto gerado pela morte do grão de trigo, chamado Jesus.
Neste momento, Jesus faz uma oração, clamando para que o Pai glorifique, e ouve-se uma voz do céu: já tenho glorificado outra vez, ou glorificarei. Então, toda semente, ela morre, né, antes de ela dar muito fruto. Essa fase de morrer é chamada de germinação, né, que é onde aquela semente estoura, explode, e aí vem germinar e depois ela vai crescer. Então, assim, Jesus se compara ao trigo, né, uma semente de trigo que ela vai crescer e vai sair muitas sementes de trigo. Aí dos escribas e fariseus, Jesus define os fariseus como hipócritas, condutores cegos. Hipócrita era um grupo teatral grego que os artistas se apresentavam com uma máscara de madeira e por isso ninguém sabia qual a expressão do seu rosto. Os escribas eram os cara de pau. Então os hipócritas, ou seja, são os fingidos, né? As moedinhas da viúva, a lição do texto é: o que faz pelo reino de Deus não é medido pela quantidade, mas na razão por que se faz. Ou seja, qual é a sua verdadeira motivação? Eu posso dar 100 mil ali no gasofilácio, mas estou dando porque eu sou mais rico, porque eu tenho mais dinheiro, está sobrando mesmo, vou dar. Então, mas se eu posso dar ali 5 reais, mas Senhor, eu quero te adorar com essa oferta. E com toda a alegria, né, entregar aquela oferta ao Senhor. E assim a viúva deu tudo que tinha, porque ela queria adorar a Deus com suas ofertas. O sermão profético, desse sermão Jesus anuncia a era da igreja, o sofrimento e a salvação de Israel no fim do mundo, que aí é sobre o princípio das dores, nação contra nação, reino contra reino. O evangelho seria pregado em todo o mundo. A cilada para matar Jesus. Jesus fala abertamente aos apóstolos que ele seria crucificado, e é a primeira vez que é dito abertamente como Jesus morreria. Os sacerdotes não querem matá-lo durante a Páscoa para evitar o tumulto, ou seja, o plano era fazer algo encoberto, uma traição. Assim se cumpre a profecia de que ele seria ferido no calcanhar, o que indicava a traição. A liderança judaica estava a serviço da antiga serpente que é Satanás. A palavra torubos, que foi usada para indicar tumulto, é usada pelo historiador Flávio Josefo para indicar revoltas sangrentas que ocorrem em Canaã, guerra dos judeus contra os romanos. 12, versículo 1 e versículo 2, citado no Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Jesus é ungido em Betânia. A vila de Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, de outro lado, os Montes das Oliveiras. Esta Betânia não é a mesma que João batizava, pois é dito que aquela ficava além do Jordão. O Evangelho de João nos diz que uma mulher se aproximou do Mestre e derramou um pouco de perfume muito caro sobre a sua cabeça. E esta mulher seria Maria, irmã de Lázaro. Certamente essa mulher tinha a intenção de reconhecer Jesus como rei, já que a unção era comum nos reis no momento de assumir o seu reinado. A transação de Judas, eu acho que seria traição. Não é dito claramente a razão de Judas trair o mestre, mas a unção em Betânia, conforme relata João, gerou uma revolta em Judas como uma oportunidade perdida de ganhar algum dinheiro com a venda daquele bálsamo. E João diz claramente que ele roubava o dinheiro das ofertas. 30 moedas de prata equivaliam ao trabalho de 120 dias. 30 moedas de prata era o valor com o qual normalmente se comprava um escravo, ou se pagava uma indenização por um escravo morto. E foi ali que ele vendeu Jesus, né, por 30 moedas de prata. A última ceia, Jesus se assenta para comer a Páscoa com os apóstolos, e neste momento ele institui a Santa Ceia. Judas já havia retornado ao seu acordo com o sacerdote para entregar Jesus, e também estava sentado à mesa, e Jesus lhe havia ensinado que era necessário se alimentar de Jesus com o pão que desceu do céu, e beber o sangue de Jesus para ter comunhão com ele. Pedro avisado da tentação que sofreria. Jesus usou o cirandar do trigo para avisar que Pedro sofreria uma grande provação. Pedro é avisado que acabaria por negá-lo. E aí, está ali na última ceia, todos os discípulos reunidos, e Jesus falou, Judas, o que tem que fazer, faça depressa. E muitos pensam o quê? Que ele ia comprar alguma coisa, por causa da ocasião da Páscoa, E ele levanta e vai, e era justamente trair Jesus. E os discípulos não entenderam nada. E aí então Jesus vai falar com Pedro: o diabo pediu para cirandar como a sua vida, como se faz com trigo, mas eu roguei por você, e quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Pedro não entende nada,
E realmente ali o diabo queria acabar com ele, né? Fazer talvez como fez com Judas, que foi lá se enforcar. Mas aí Pedro chora amargamente e se arrepende do que fez. E aí Pedro é avisado que acabaria por negá-lo. A convicção de Pedro era muito grande, pois infelizmente o aviso de Jesus vai se cumprir e ele acabará por negá-lo 3 vezes, né? Nem Pedro acredita nisso. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi o que aconteceu. A agonia do Getsemane, o que Jesus temia quando orava: o Pai, se possível, passa de mim este cálice, acreditando que Jesus temia o momento em que ele receberia os pecados de toda a humanidade na cruz e teria sua comunhão com o Pai e o Espírito Santo interrompida. Essa aqui é o melhor esclarecimento, né? Porque Jesus não era medo apesar que isso, né, de saber de antemão que as suas mãos seriam furadas, que na sua cabeça ia colocar uma coroa de espinho, que cada espinho tinha mais ou menos o tamanho de um dedo, que ia perfurar o seu crânio, que iam vendar os seus olhos e bater no seu rosto, que ele seria crucificado, traído. Isso com certeza causa tensão na pessoa, mas o pior seria que ele carregaria os pecados da humanidade e naquele momento haveria uma ruptura, né? Ou seja, um afastamento do Pai, porque lá na cruz ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dizem, né, gostam de dizer isso, que Deus vira as costas, né, para Jesus, porque o Pai é os olhos que tudo vê, e naquele momento, né, por causa dos pecados que estavam sobre Jesus, como a lei dizia, né, quando colocava a mão no animal, os pecados da pessoa passavam para o animal, e o animal se tornava pecador e o animal tinha que morrer. Então os pecados da humanidade foi sobre Jesus, então Jesus tinha que morrer. E essa foi a pior situação que Jesus poderia enfrentar, que seria a ruptura com seu Pai, de comunhão. A prisão e a condenação, a traição e prisão. Apesar de saber que Judas vinha para traí-lo, Jesus classificou como amigo, né? Porque ele vai lá, dá um beijo no rosto de Jesus, ele havia combinado, né? Aquele que eu beijar a sua face, esse é Jesus. Ele vai lá, beija Jesus, Jesus pergunta: amigo, a que vieste? Jesus perante Anás. Anás não era mais sumo sacerdote, ele havia sido sacerdote e presidido o sinédrio de 6 a 15 depois de Cristo, mas era sogro do atual sacerdote Caifás, que segundo o historiador Flávio Joséfo, presidiu o sinédrio entre 18 a 35 depois de Cristo. Nos dias do Novo Testamento, o cargo de sumo sacerdote era determinado pelo governo romano. No caso, Pôncio Pilatos era esse governador, e para se manter no cargo, essa família certamente estava comprometida. Anás não tinha direito de interrogar Jesus, mas certamente fez favorecido por seu genro. O fato de Anás ser chamado de sumo sacerdote é porque o cargo de sumo sacerdote era vitalício, mas o imperador romano não seguia essa regra e trocava o seu bem ao seu bem querer. Assim, um homem que havia sido sumo sacerdote continuava sendo chamado assim pelo povo. Perante o sumo sacerdote Caifás, eis que prenderam Jesus e o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram 2 e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes alguma coisa ao que este depõe contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros eles profetiavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Acusação eles arranjaram: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Mas Jesus falava era do seu corpo, né, que seria morto,
e no terceiro dia ressuscitaria. Então fizeram uma acusação falsa contra ele. E ainda não bastava, o sumo sacerdote começa a incitar Jesus para que ele fale alguma coisa que possa ser usada contra ele. Jesus, a princípio, mantém silêncio, mas decide falar e assim dar motivo para eles o acusarem. O próprio Jesus se entregou pela humanidade quando ele diz: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. É claro que isso não é uma blasfêmia, mas eles usaram essas palavras para o condenarem. Observe alguns erros no julgamento de Jesus. Iniciaram o julgamento à noite, onde podiam preparar argumentos que o condenassem. Procuraram testemunhas falsas, inventaram que ele havia blasfemado, cuspiram-lhe no rosto, agrediram-lhe com murros e bofetões, ironizaram dizendo: profetiza-me, Cristo, quem é que te bateu? Moisés deu a ordem a Arão para que não rasgasse as suas vestes, e Moisés disse a Arão: os seus filhos Eleazar e Itamar, não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem no incêndio que o Senhor acendeu. Então nem as vestes os sacerdotes poderiam rasgar, e isso também eles fizeram. Porém vemos no julgamento de Jesus que o sumo sacerdote descumpriu mais um item da lei, rasgando as suas vestes. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouviste que agora só blasfema. Agora a sua blasfema. Então tramaram contra ele, fizeram julgamento à noite, arrumaram testemunhas falsas, disseram que ele blasfemou, cuspiram, bateram no seu rosto, zombaram dele: se tu é o Cristo, profetiza quem foi que te bateu. E ainda o sacerdote rasgou as suas vestes, que era proibido pela lei. A negação de Pedro. Pedro negou Jesus assentado fora do pátio, no vestíbulo, e quando disseram que a fala dele lhe condenava, neste momento o Senhor olha para ele, e Pedro chora amargamente por fazer aquilo que era contrário de sua natureza. O suicídio de Judas. Mateus relata que Judas arrependeu-se de ter vendido a Jesus. Na verdade, teve remorsos, né? E quem se arrepende muda de atitude. Certamente os apóstolos queriam distância de Judas, mas o Espírito Santo estava trabalhando nele para que ele não fosse para o inferno. O arrependimento é obra do Espírito Santo, mas infelizmente o inferno ganhou essa batalha, pois é dito que Judas saiu para enforcar-se. Judas não foi o único a suicidar-se, pois segundo Flávio Josefo, Caifás cometeu suicídio no ano 35 depois de Cristo, após ter sido deposto do cargo do sumo sacerdote pelo governo romano. Certamente este suicídio ocorreu também pela consciência pesada pelas falhas cometidas contra Jesus Cristo. Julgamento perante Pilatos. Jesus é indagado por Pilatos: és tu o rei dos judeus? E Jesus diz: tu dizes. E os príncipes dos sacerdotes e anciãos fazem diversas acusações. Jesus não se defende. Ele fica como uma ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele foi oprimido, não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, e ele não abriu sua boca. Mateus faz significante citação, que a mulher de Pilatos lhe manda um recado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre nessa questão desse justo, porque um sonho muito sofri por causa dele. Então num sonho, né, ela sofre por causa dele e diz que ele era justo. Mesmo assim, Pôncio Pilatos, governador romano, não dá ouvido à sua esposa pelo sonho que ela teve. Isso mostra que Deus estava operando em todos, israelitas ou não, para que crescem em Jesus Cristo, mas os corações dos sacerdotes estavam endurecidos, e neste momento não havia diferença entre os sacerdotes e o faraó. A palavra de Deus a Ezequiel, dizendo que daria um coração de carne a Israel, não se cumpriu no dia de Jesus. O conselho de Davi: não endureçais o vosso coração, no Salmo 95, verso 8, não foi aceito por eles. Por fim, vamos destacar a resposta dos israelitas a Pilatos, quando este diz que estava inocente do sangue de Jesus. Eles dizem: seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Quando vejo o histórico de perseguições ao povo de Israel sofreu nos últimos 2000 anos, eu fico a pensar como uma palavra errada pode trazer tantos males sobre aquele que profere. Os israelitas preferiram Barrabás, que Marcos chama de amotinador e assassino, e João o chama de ladrão. Segundo a história, houve motim dos israelitas contra os vários soldados romanos.
causando a morte de alguns soldados. Este motim aconteceu porque Pilatos teria feito o indevido do dinheiro do templo. Talvez Barrabás tivesse participado deste motim e seria muito admirado pelo povo, pelos sacerdotes. Eles preferiram um assassino, pois não queriam ouvir as verdades que Jesus falava sobre Jerusalém. Então eles fazem ali, né, Pôncio Pilatos, no decorrer da festa, era normal soltar um preso e Barrabás talvez seria solto. Mas aí aparece Jesus, né, ele manda soltá-lo, né, vou mandar açoitá-lo, vou deixá-lo ir. E aí o sacerdote não, queria que fosse crucificado, já que era a ocasião da festa. Então aí ele vai colocar, vou colocar aqui de um lado e de um outro, né, com certeza vão mandar crucificar Barrabás e Jesus seria solto. E ele, o sacerdote, incitaram o povo, né, crucifica Jesus, solta Barrabás. E aí ele pega, ó, esse pecado, lava as mãos diante do povo, né, com um jarro, né, esse pecado não vai cair sobre mim, lava as minhas mãos. Aí o povo disse, que caia sobre nós, o seu sangue caia sobre nós, sobre os nossos filhos. E aí a gente vê o que aconteceu no decorrer da história. No ano 70 eles são perseguidos, né, destituídos, né, da sua terra, e aí vão passar a se espalhar pelo mundo. E aí a questão a perseguição, né, de Adolf Hitler aos judeus, primeiro na Alemanha, depois vai desencadear por toda a Europa. E isso, cerca de 6 milhões de judeus são assassinados no mundo, né? Uma boa parte dos judeus são mortos, são perseguidos. E aí o povo de Israel só volta a ser nação em 1947, em 1947, 1948, acho que mais ou menos mesmo, não estou muito lembrado. E aí logo após, né, o que acontece com o Calvário, o Holocausto, que é assim chamada a morte dos 6 milhões de judeus, aí vem a Segunda Guerra Mundial, e aí depois acontece, o Israel volta a ser nação, mas mesmo assim é uma tensão muito grande naquela região. O povo está lá dividindo território com os palestinos, né, porque os muçulmanos tomaram aquela região, depois que Israel foi banido da sua própria terra. Fizeram uma mesquita lá, né, em honra a Maomé, no mesmo local onde o templo era edificado antigamente. Então lá é como se fosse um barril de pólvora, né? Israel quer construir novamente o templo, mas eles não vão desfazer na mesquita, né? Não vão tirar a mesquita de lá. E aí tem esse problema, né, dentro da terra de Israel. De vez em quando existem uns confrontos lá, né? De vez em quando lá começa a guerra entre eles. E que Jerusalém seria desolada. Mas quando vier Jerusalém cercado dos exércitos, saber então que é chegada a desolação. Que Jerusalém será pisada, e cairá o fio da espada, para todas as nações será levado cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Que Jerusalém ficará deserta, eis que a vossa casa vos deixará deserta. Em verdade vos digo, que não me vereis até que venha o tempo em que se diga, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aí Jesus é açoitado. O açoite era um chicote feito de couro, tendo suas pontas pedaços de chumbo, ferro ou de osso. A lei judaica limitava o número de açoites a 40. Para que este número não ultrapassasse os 40, os israelitas passaram a aplicar 39 açoites, que era chamada às vezes de uma quarentena menos uma, né? Passaram, por isso é comum dizer uma quarentena menos uma. Mas os romanos não seguiam essa lei, por isso não sabemos o certo quantos açoites Jesus levou, mas provavelmente foram 39. Então ele era um chicote, tinha 3 tiras, e nessas tiras tinha pedaços de chumbo ou de osso ou de ferro. E aí eram na pontas, né? Quando a chicote batia, é como se aquelas pontas fizessem assim no peito. E aí tinha chances de às vezes cravar, né? E quando cravava, o carrasco puxava, né? Imagine, né, o que fez no peito de Jesus, né? Muitos morriam naqueles açoites. E se realmente ele levou 40, né? Foram pelo menos ali 120 marcas no seu corpo. Jesus é escarnecido. Cobriram Jesus com uma capa escarlate, ou seja, uma capa vermelha, né? Era a capa usada pelos magistrados. Eles fizeram para zombrar dele, sendo uma autoridade. Colocaram uma coroa de espinho. Os soldados romanos encarneciam de Jesus, chamando de rei. Os judeus, enquanto o rei deles tinha uma coroa de ouro, eles ironizaram Jesus com uma coroa de espinhos. Mas o reino romano passou. A glória daqueles imperadores passou, mas Jesus tem um reino eterno que não se acaba.
Jesus foi cuspido, esbofeteado, tudo isso Satanás fazia para que ele não bebesse o cálice que salvaria a humanidade, mas ele prosseguiu para salvar a humanidade. E aí veio a crucificação. Jesus no caminho do Gólgota. Jesus leva a cruz nas costas. Esse Jesus estava enfraquecido pelos açoites, por isso tem dificuldade de carregar a cruz. A fortaleza de Herodes ficava a 800 metros do Gólgota. Então você andar quase 1 quilômetro, né? É chamado até de via dolorosa, né? O caminho que Jesus percorreu. E aí, como ele estava ferido, né? Estava muito machucado, não conseguiu carregar aquela cruz sozinho. Simão Cirineu é constrangido a levar a cruz. Foi necessária a ajuda de um homem de Cirene, cidade que ficava ao norte da África, para que Jesus conseguisse levar a cruz, que normalmente não era toda a cruz, mas sim o porte vertical, que pesava cerca de 50 quilos. Então Jesus aí vai levar a parte, né, da cruz, o porte vertical é aquilo que ficava na terra, né? Então, colocou sobre ele cerca de 50 quilos. Imagina aí, ser ferido, machucado, colocar um saco de cimento nas costas. E aí o Cirineu, né, um africano lá de Cirene, vai ajudá-lo. A multidão chora por Jesus. Os sacerdotes haviam instruído algumas pessoas a pedirem a crucificação de Jesus, mas aqueles que viram as maravilhas que Jesus fez e quem sabe experimentaram os milagres de Jesus, agora choram. E aí Jesus diz para as mulheres não chorarem por ele. Ao ver o povo chorar e sabendo de todo o sofrimento que viria sobre Israel, Jesus disse que eles deveriam chorar por eles próprios. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós, mesmo por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caiam sobre nós os outeiros cobreiros, né? Porque grande foi a destruição que os romanos fizeram, né? Imagina os que estavam grávidos naqueles dias, ou amamentando, perderam seus filhos mortos. Imagina uma guerra hoje, quando os mísseis batem a Rússia e a Ucrânia, né? Crianças morrendo, pessoas grávidas, velhos. Então imagina como é que foi aqueles dias muito difíceis, né? Aí Jesus disse, né, bem-aventuradas as estéreis, né, e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Jesus no Gólgota. Gólgota significa lugar da caveira. Jesus chega ao Gólgota. O Gólgota era uma edificação rochosa que tinha forma de caveira. O Gólgota era chamado de Calvário. Jesus é crucificado na hora terceira. A hora terceira é às 9 horas da manhã. A crucificação era uma forma humilhante de morte. O homem que morria na cruz era considerado maldito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito daquele que for pendurado no madeiro. Os pregos eram cravados no pulso e não na mão, como alguns pintores apresentaram a crucificação. Por que no pulso, né? Para não rasgar aqui pelas mãos e se soltasse da cruz. A intenção é que morresse ali de asfixiação, de asfixiado e de exposição ao tempo. Então se crucificava aqui no pulso, né? E ali para que ele não rasgasse as mãos, os pregos, não descesse da cruz. A palma da mão não suporta o peso de um homem. Certamente os artistas representam a palma da mão por interpretação errada das palavras de Jesus a Tomé: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. O pulso é considerado parte da mão. Pilatos põe um título na cruz. Provavelmente também na hora de pregar nas pernas, aqui Nos pés, é porque botaram um salto assim para o pé dele ficar. Isso que foi no próximo nos pés. Pilatos põe um título na cruz, né? Como é que é o título da cruz? É o Rei dos Judeus, né? Botar lá em grego, hebraico e aramaico. O título estava escrito em grego, hebraico, grego e latino, né? O título estava segundo na cruz. O título que estava na cruz, segundo Mateus: este Cristo, o Rei dos Judeus. Marcos, o Rei dos Judeus. Lucas: este é o Rei dos Judeus. E João: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus pede ao Pai para perdoar os homens. E disse Jesus: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte.
E nesse momento podemos entender o ensino bíblico que diz que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue. Jesus sabia que todos aqueles homens que estavam com seus olhos vendados por Satanás, e dizendo: se tu conhecesse também, ao menos neste dia, que a tua paz pertence, mas agora está descoberta aos teus olhos. Dão vinho com fel a Jesus. Essa foi a primeira bebida que deram a Jesus, no cumprimento do Salmo 69, verso 21, onde aparece vinagre. Vinagre é um vinho azedo, normalmente misturado com água. O vinho misturado com fel ou com mirra, como diz Marcos, alivia a dor, mas também reduz a lucidez daquele que bebia. Por isso Jesus a recusou. A princípio, os dois ladrões acusam Jesus. A princípio, os ladrões injuriaram Jesus, né? Um dizia: se tu és o Cristo, salva a ti e nós também. E o outro diz: rapaz, você está na mesma sentença que ele e não temes a Deus não? Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez. E aí o ladrão, Jesus não falou nada, o ladrão disse o seguinte: mestre, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Estava crucificado ao lado dele, mas o ladrão acreditou que ele era o rei dos judeus de fato, e que ele tinha um reino, e quando você chegar lá, lembra-te de mim. Aí Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O povo ironiza Jesus, o povo também desafia Jesus a descer da cruz. Satanás sabia que a morte de Jesus na cruz era a redenção da humanidade, e ele trabalha para que Jesus desça da cruz. Jesus tinha poder para descer da cruz, mas ele, se fizesse isso, a obra expiatória não teria sido realizada. Jesus disse para João receber Maria por mãe. Infelizmente, os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus como Messias. Isso pode ter causado até um abandono de Maria por parte destes. Por isso Jesus disse para João cuidar dela. Depois vemos os irmãos de Jesus se convertendo, como é o caso de Tiago e Judas, ambos autores das epístolas que levam seu nome. A princípio, os irmãos de Jesus não davam crédito a ele não, mas quando Jesus morreu, passaram a dar. Interessante, né? Porque aquela carta que nós lemos na nossa Bíblia, carta de Tiago, não foi Tiago apóstolo, foi Tiago, meio irmão de Jesus, que foi pastor na igreja de Jerusalém. E a carta de Judas, que é um capítulo só, também não foi Judas apóstolo de Jesus, mas foi Judas, também irmão de Jesus, que escreveu aquela carta. Um ladrão blasfema e o outro pede misericórdia. Essa história aqui também eu já falei. As trevas cobrem a terra. As trevas cobriram a terra por 3 horas, da hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 da tarde. No momento de maior força do sol, a terra ficou em trevas, ou seja, a terra escureceu. Acreditamos que nesse momento os pecados da humanidade estavam sendo lançados sobre Jesus Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? A segunda pessoa da Trindade clamando a outras duas. Na hora nona, Jesus clama as outras 2 pessoas da Trindade. O Pai e o Espírito Santo precisam se separar dele por causa dos pecados da humanidade que estavam sendo lançados sobre ele. Tenho sede. O Salmo 22, que profetiza tantas coisas em relação a Jesus, também profetiza sua sede. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Dão vinagre a Jesus. Essa foi a segunda bebida que deram a Jesus. A primeira bebida Jesus recusou, mas a segunda ele bebeu. A primeira era vinho misturado, a segunda era vinho já azedo, chamado de vinagre. Jesus expira. Após beber o vinagre, Jesus diz as palavras mais significativas para nós: está consumado. Significa que ele realizou a obra expiatória de forma completa. Porque quando ele diz está consumado, ou seja, a dívida foi paga. Eu paguei pelos pecados da humanidade. E pagou para quem? Não foi para o diabo, pagou para Deus. O véu do templo se rasga-se de alto a baixo. O véu rasgado significa que Deus acabou com a separação. O véu fazia a separação entre o lugar santo e os santos dos santos. Só o sumo sacerdote podia passá-lo uma vez por ano. Ele tinha uma mão de espessura, 18 metros de altura, 9 metros de largura. Portanto, rasgá-lo era muito difícil, Imagine 18 metros de altura. Então, acho que dá aqui umas quase 4 vezes esse teto aqui. Então, muito alto. Mas quando é dito que ele foi rasgado de alto a baixo, imagina sem escada, significa que o próprio Deus rasgou e o próprio Deus acabou com a separação entre ele e o homem. O Santo dos Santos estava ligado à presença de Deus, e com o véu rasgado significava que temos acesso direto a Deus.
Se no Antigo Testamento Israel perdeu a Arca do Concerto, que era o símbolo da presença de Deus, agora não precisamos mais de um símbolo. Podemos entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com Deus eterno de Jesus, o Deus eterno, Jesus Cristo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajuntados em tempo oportuno. Então ali o Santo dos Santos era o local da presença de Deus, porque lá ficava a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, no dia do perdão, ou Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá, só o sumo sacerdote. E agora Jesus, aquele véu é rasgado, mostrando que há aquela separação que não existe mais, porque agora podemos chegar ao trono da graça de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, não mais uma única pessoa, mas todos aqueles que quiserem. E aí vai haver um terremoto, os santos do passado ressuscitam, houve um terremoto, fenderam-se as pedras. Quando visito uma região marítima, fico a observar uma característica comum em todas elas: pedras fendidas. A morte de Jesus foi um evento pela humanidade. Acredito que este terremoto não atingiu apenas Israel, e essas pedras não se fenderam apenas em Israel, mas em todo o mundo. A reação dos que presenciavam o fenômeno. O exemplo do centurião foi de maior destaque. Ele disse: verdadeiramente este era filho de Deus. Certamente este homem participou de toda a barbárie contra Jesus. Mesmo assim, o Espírito Santo está agindo para trazê-lo à fé. Os judeus pedem para quebrar as pernas dos crucificados. Era muito normal, porque quando quebrava as pernas, acelerava a morte, porque aí quebrou as pernas, aquele salto que ficava ali nos pés, e o prego quebrou as pernas, então caía, então asfixia, ia matar a pessoa. Os romanos normalmente deixavam os crucificados para serem comidos pelas aves de rapina, mas como a lei israelita dizia que o crucificado não deveria passar a noite no madeiro, eles pedem para quebrar as pernas de Jesus para que ele morra logo e não entre pelo sábado, que era sexta-feira. Se entrasse no sábado, então não poderia fazer mais nada por ele ali, né? E como não deveria passar a noite crucificado, como diz no livro de Deuteronômio, então pediram para acelerar. Um soldado fura o lado de Jesus com uma lança, e quando ele fura, vai ver que Jesus realmente estava morto, então por isso que não quebrou nenhum de seus ossos. Ao furar o lado de Jesus, saiu água e sangue, sangue e água. Jesus começou o seu ministério transformando água em vinho, que é símbolo do sangue, e finaliza derramando sangue e água. O sepultamento. José de Arimateia enterra Jesus. Segundo a prática romana, os corpos crucificados eram deixados para os abutres e depois lançados no vale de Rinom para serem queimados, como se fosse um lugar onde incineravam os corpos, Eles não eram sepultados, os crucificados, lógico, Mas José de Arimateia é usado por Deus para dar um sepulcro ao corpo do mestre. É claro que Deus poderia ressuscitar Jesus, mas se ele tivesse ficado exposto na verdade, aos malditos urubus, tivesse o seu corpo queimado no vale de Rinom, mas Deus queria deixar o testemunho de um sepulcro vazio. Os príncipes dos sacerdotes pedem para guardar o sepulcro. Os príncipes viviam em tantas atitudes ilegais que acharam que os apóstolos teriam atitudes ilegais também. Neste caso, achavam que eles roubariam o corpo do mestre, Aí foram até Pôncio Pilatos, Falaram: e se os discípulos for lá de madrugada e roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou? Porque eles estão dizendo que ele vai ressuscitar. Aí então o que Pôncio Pilatos fez? Mandou os soldados romanos guardar a pedra ali, porque era uma rocha, e uma pedra ali tampava o sepulcro, e também selou com o selo de Roma, dizendo que aquela pedra era inviolável. Mas o anjo desceu ali, os homens que estavam lá caíram como mortos, dormindo, e ali moveu-se a pedra e Jesus ressuscitou. A ressurreição, o terceiro dia. Jesus morreu na sexta e no amanhecer do domingo ele ressuscitou. As mulheres vizinhas do sepulcro, era costume colocar aromas no corpo de um falecido. Eis que houver uma grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra e assenta sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas as mulheres têm uma surpresa: a pedra havia sido removida, e elas entram no sepulcro e ouvem a ordem para dizer a todos. Um anjo anuncia a ressurreição, mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo,
pois sei que buscai a Jesus que foi crucificado, e ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis, e eis que vou-lo tenho dito. Jesus aparece às mulheres. Apenas Marcos faz a menção de que Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, mas não é falado sobre essa aparição. Depois é relatado que ele aparece a todas as mulheres que haviam ido ao túmulo, pois é dito que essas mulheres, ao saírem para anunciar a ressurreição de Jesus, o encontraram, e saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. Eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas chegaram, abraçaram e aos seus pés adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. As mulheres anunciam a ressurreição aos apóstolos, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outros que com elas estavam, e que diziam essas coisas aos apóstolos. Em suas palavras lhe pareciam como desvario, e não os creram. Não acreditaram nas mulheres, né? Por que Jesus apareceria primeiramente a elas? Não acreditaram nisso. Mas Jesus, por diversas vezes, tendo anunciado que ressuscitaria, os apóstolos a princípio não creram. Inclusive, né, Pedro, se eu não me engano, foi Pedro e João, saíram correndo, né, até o sepulcro. Foi isso mesmo, Pedro e João. Pedro e João vão ao sepulcro e encontram o lençol que envolvia o corpo de Jesus, mas os anjos aparecem, as mulheres não lhes apareceram, e eles retornam para casa. Os guardas não são subornados, né? Como o corpo, né, ressuscitou, e aí então os sacerdotes vão subornar para que eles mintam, para que os discípulos foram de madrugada enquanto eles dormiam e roubaram o corpo. Jesus aparece aos 2 discípulos, e aí aqueles discípulos, né, no caminho de Emaús, estão lá contando a história, e aí Jesus faz pergunta para ele, fala: você é forasteiro por aqui? Não soubeste que mataram o autor da vida? Né? E falam sobre ele, e aí eles vão conversando com ele, já estava anoitecendo, e aí eles chamam eles, né, para ir, vamos, já está tarde, vamos lá em casa. E no partir do pão, né, eles percebem que era Jesus, aí Jesus desaparece. E aí eles dizem, né, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? E aí Jesus aparece a Pedro. Quando os 2 discípulos vão anunciar aos apóstolos, eles dizem que Jesus já havia aparecido a Pedro, mas não temos esse relato. Jesus aparece aos 10. Quando 10 dos 11 apóstolos estavam reunidos na tarde, domingo da ressurreição, João relata que eles estavam com medo dos judeus, e eles poderiam querer matá-lo também, e por isso estavam com as portas fechadas. Mas Jesus se pôs no meio deles. Jesus já estava em um corpo espiritual, sem as limitações físicas, por isso pode atravessar a parede. Quando eles disseram para Tomé que o mestre apareceu a eles, Tomé responde: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo em lugar dos cravos, não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Tomé passou a simbolizar aqueles que não têm fé perfeita e que não creem no invisível. E aí, né, ele falou: se eu não botar a mão nos cravos, não crerei. Aí Jesus aparece e manda ele botar a mão. E aí ele fala: meu Deus, Deus meu. Jesus aparece aos 11 em Jerusalém. Jesus aparece novamente, estando agora Tomé entre eles. E Jesus disse: por que não viste, Tomé, creste? Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. E neste momento Jesus lhe dá a grande comissão: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Jesus aparece no mar da Galileia. Os discípulos vão pescar durante toda a noite, não pescam nada. Jesus se aproxima, mas eles não conheceram, e eles perguntam se apanharam algum peixe, e eles dizem que trabalharam toda a noite e nada apanharam. Jesus dá ordem para que lance a rede direita do barco, e assim eles pegam muitos peixes. E o texto tem a seguinte lição: quando evangelizamos com estratégia nossa, nada pescamos, mas quando seguimos a ordem de Jesus, ganhamos muitas almas. A ascensão. Nos evangelhos temos um breve relato da ascensão. Lucas vai detalhar no livro de Atos. Conclusão: o fato curioso sobre a comunidade cristã no primeiro século é que ela não era necessariamente livresca, por se dizer.
Mas isso significa mesmo que afirmar que ela não fosse a comunidade de um livro, o Antigo Testamento, mas o uso da memória e da tradição oral foram fatores que contribuíram durante anos para a preservação das histórias referentes aos fatos sobre a vida e o ministério de Jesus. Segundo Mowley, faz o seguinte comentário sobre a igreja primitiva: o único livro de que precisavam era a coleção de escrituras já reconhecida pelos judeus, em que os cristãos agora encontravam explicação e confirmação de suas próprias convicções, enquanto por outro lado descobriram que as escrituras eram explicadas e confirmadas de uma forma totalmente nova pelos eventos recentes. Em outras palavras, os fatos narrados no Novo Testamento cumprem profecias e expectativas messiânicas em Cristo e na própria igreja. Então, nos primeiros anos da igreja, eles não tinham uma escritura, porque o livro de Marcos, que foi o primeiro evangelho, foi escrito por volta de 50 anos depois de Cristo. Então, mais ou menos 20 anos depois dos acontecimentos da morte de Jesus. Então, eles usavam o Antigo Testamento para comprovar que tudo se cumpriu, Jesus era o Messias, e eles pregavam, era de forma oral, era de boca em boca, até que 20 anos depois aí começou a surgir as escrituras do Novo Testamento. Fala sobre a ressurreição, né? Agora eu esqueci, foi do questionário, vou ter que deixar para semana que vem. Mas aí da semana que vem a lição é mais curta, e aí também a prova, a gente faz essas duas lições.